Se a gente levar em consideração que 2023 para a seleção brasileira foi terra arrasada, acho que vai dar para concluir que o saldo dessa data FIFA foi positivo, foi legal. Então hoje a gente vai analisar as duas coisas, né? O que dá para aproveitar da data FIFA como um todo, mas também os sinais assim preocupantes do que vimos ontem contra a Espanha. O Brasil não foi bem contra a Espanha, foi bem contra a Inglaterra. Ontem não. E é disso que falaremos no vídeo de hoje. Sempre contendo a empolgação, que foi um pouco da pegada da abertura do meu vídeo do domingo, depois da vitória de Wembley, também levando em consideração que foram 2 jogos de um novo trabalho. Também não dá para ter conceitos definitivos sobre a era Dorival Júnior. Tudo devagar, galera, mas ontem realmente não foi legal, não. Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho rumo a 180 mil inscritos por aqui. E aí volta o nosso futebol brasileiro velho de guerra hoje. Quer dizer, já tinha muito campeonato estadual rolando aí, né? Paranaense, Gaúcho, mas o Paulistão volta hoje com 40 mil pessoas em Itaquera, Santos e Red Bull Bragantino, primeira semifinal do Paulistão. Eu vou colocar empate nesse palpite aí. Aí depois, seja o que Deus quiser, vai lá no Aposta Ganha. Você tem o link no primeiro comentário do vídeo, tem as odds supremas para essa semana de Paulistão. Melhores cotações para o Paulistão estão na Aposta Ganha. Jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, inscrições abertas, segundo lote. Provavelmente esse segundo lote vai embora na Páscoa, pelo ritmo que está aí, para o meu workshop sobre jornalismo esportivo na era das redes sociais. Quer participar? Link na descrição do vídeo, ou então aponta sua câmera para esse QR Code aqui, você pode parcelar em 10 vezes, você vai passar uma tarde comigo, aprendendo um pouquinho mais sobre os desafios do profissional dessa área. Você quer ser um profissional dessa área, você que já é e quer entender quais são os grandes problemas, riscos, armadilhas, benefícios dessa era que a gente está vivendo da internet, das plataformas digitais, para quem é jornalista. E no final, na última hora desse workshop, é uma tarde de sábado, dia 13 de abril. Na hora final, a gente abre para perguntas, debate, troca de ideias, até por isso as vagas são limitadas. Você bota lá 100, 200 pessoas, não dá para todo mundo falar. Então as vagas são limitadas, aproveita, segundo lote está acabando. Espero você no meu workshop. Bom, olhando o jogo de ontem, o Brasil teve enormes dificuldades diante da circulação de bola da Espanha, diante da qualidade da Espanha, da troca de passes, da dinâmica que o Rodri dava no meio-campo, do Williams por um lado, do Yamal por outro lado, especialmente o Yamal. O Endel e o Beraldo sofreram bastante com o Yamal. Então foi um Brasil, em alguns momentos, dominado pela Espanha no primeiro tempo. A Espanha chegou a bater 70% de posse de bola, a Espanha finalizou quase 10 vezes só no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo dificílimo para o Brasil. Aliás, o jogo ontem confirmou a minha expectativa, dita no vídeo do domingo, de que a Espanha ofereceria mais resistência ao Brasil. Uma coisa a gente precisa ter clareza sobre o trabalho da Espanha. O De La Fuente está lá desde 2013 trabalhando na Federação Espanhola. Ele assumiu há pouco tempo, né? Tem um ano aí que ele assumiu o trabalho na principal. Mas ele já foi campeão no Sub-19, ele já foi campeão na Sub-21, ele foi treinador da Seleção Olímpica, ele trabalhou com o Nai Simon, ele trabalhou com o Dani Olmo. Vários caras aí já vêm tendo uma continuidade de seleção com o De La Fuente desde a base. E é claro que isso vai contar. A maneira como a Espanha joga, ela está muito enraizada, ela reflete muito uma identidade da seleção espanhola, é muito um jeitão da Espanha jogar, e que é algo que é muito mais bem trabalhado. Aliás, a gente tem essa dificuldade aqui no futebol brasileiro. Na nossa realidade de seleção, há tempos isso é falado, né? Não há uma continuidade de ideia tática. A Sub-17 joga de um jeito, a Sub-20 joga de outro jeito, a Olímpica joga de outro jeito, as comissões técnicas não se comunicam muito. Você tem vários jogadores que acumulam passagens pelas seleções de base e não chegam na seleção profissional e você nunca mais vê. Ficam longe da seleção profissional. Então, é uma diferença de trabalho que, no início, como é o início da era Dorival, ela tem um peso, porque você não tem muita coisa construída, né? Você não tem muito de onde pegar. A Espanha não. A Espanha já joga desse jeitinho há muito tempo. Tem uns caras, a garotada que vai subindo, é uma seleção muito jovem. E ontem fez um excelente primeiro tempo, um grande primeiro tempo da Espanha contra o Brasil. Ficou barato.
É verdade que os pênaltis são muito discutíveis. Eu acho que sobre o primeiro pode haver alguma discussão, mas eu não marcaria. O segundo pênalti, então, é escandaloso. Aliás, até o Marca ontem fez uma análise sobre isso, o jornal lá de Madrid, espanhol, site esportivo, enfim, considerando absurdas as marcações dos pênaltis, né? Não foram nem um pouquinho pachequistas aí, não foram, foram bem corretos na análise. Acho que foram 2 pênaltis assim. Primeiro, eu não sabia disso, eu não tinha lido isso. Eu estava chegando em casa para ver o jogo, e aí estava ouvindo o pré da galera da Rádio Transamérica aqui em São Paulo, aí o repórter lá informou, não, então, não vai ter VAR por um pedido da Real Federação Espanhola. Pô, desculpa, eu se sou a CBF, o Edinaldo, chega, beleza, nós estamos marcando aqui um amistoso, bacana, pô, legal, mas por que vocês não querem que tenha VAR? Vocês estão sem dinheiro para bancar o VAR? Por que a gente não racha esse VAR? Assim, não dá no futebol profissional, de alto nível. Brasil e Espanha, galera. Brasil e Espanha é alto nível, tá? É o creme, é primeira prateleira, são 2 seleções campeãs do mundo, craques dos principais clubes do mundo. Pô, galera, não é um jogo da 5ª divisão carioca. Ontem a galera me explicou que no Rio não tem só 3, tem 5 divisões. Caramba, tá crescendo. Não é, galera, é Brasil e Espanha. Pô, não dá para admitir não ter o VAR. A questão não é grana, né? Não é possível. Bernabéu. Não tem estrutura do Bernabéu para ter o VAR? Não, né? Esse não é o problema. O problema não é a estrutura do estádio escolhido para o jogo. O problema não é grana. Qual era o problema? Sinceramente, não ter o VAR num amistoso desse? Vergonhoso. Resultado foi esse. 2 pênaltis que, para mim, não deveriam ter sido marcados em hipótese alguma. Mas voltando ao primeiro tempo, independentemente do pênalti, que realmente foi, na minha opinião, também mal marcado, o Brasil foi muito mal e o Brasil poderia ter ido para o intervalo com uma desvantagem maior. O Nai Simon dá um presente para o Rodrigo, diminuir. O placar ele é injusto no primeiro tempo. Sim, justiça, tudo bem, eu sei que é um conceito relativo, mas injusto no sentido de traduzir o que se via em campo, né? O domínio, a superioridade de uma seleção em relação à outra. O placar ficou barato. Aí usando um termo melhor, né? O placar ficou barato para o Brasil no primeiro tempo. O Brasil poderia tranquilamente ter tomado 3-0 no primeiro tempo, talvez até um 4-0, porque o domínio da Espanha foi muito grande. O Brasil não tinha saída de bola. O Brasil tentava e conseguiu 1, 2 escapadas com o Vini e o Rodrigo apoiando pelo lado esquerdo, dobrando, né, pelo lado esquerdo. O Rafinha, do outro lado, uma nulidade completa, não participava do jogo. Então o Brasil perdia duelos no meio-campo. O João Gomes teve muitas dificuldades de marcação. Enfim, já citei o Wendel e o Beraldo. Foi o primeiro tempo bem complicado do Brasil. No segundo tempo, vem aí as modificações. No segundo tempo você tem 4 mudanças e o Brasil volta melhor. Entra o Ian Couto, entra o Andréas Pereira e entra o Endrick. E o Brasil cria 3, 4 chances num espaço pequeno de 10, 15 minutos. Empata o jogo na batida extremamente feliz do Endrick. Como tem estrela, como tem talento, como é diferente o Endrick. O Brasil empata o jogo e vive um momento positivo, o melhor momento dele no jogo. Mas isso para. Isso não se mantém ao longo do segundo tempo. A Espanha, aos poucos, do meio para o fim do segundo tempo, vai retomando o controle do jogo, vai encurralando a seleção brasileira, chega ao seu gol, o terceiro, num pênalti mal marcado em cima do Carvajal. Esse, então, eu acho que não cabe discussão, assim, muito mal marcado. O Rodri vai lá, bate o 3-2. Ainda assim, olhando o copo meio cheio, num contexto totalmente desfavorável, onde o Brasil foi inferior ao seu adversário na maior parte do tempo, teve muitas dificuldades para criar, teve muitas dificuldades para achar a pressão em cima dos pontas, para não fazer o Rodri ter o controle das ações. Ainda assim, o Brasil foi lá e buscou o 3-3, um pênalti em cima do Galeno. Poder de reação. Num contexto como esse, o Brasil mostrou condições de ter força mental para buscar ainda o empate. O Paquetá bate o pênalti, dá uma provocada dos espanhóis, vira uma tretinha ali na beira do campo, mas a coisa termina assim, 3-3. O Brasil mostrou, nesses 2 jogos, para quem acha que os caras não estão nem aí para a seleção, não tem comprometimento, ninguém gosta de estar ali, ninguém está afim de estar ali, o Brasil mostrou o contrário disso nesses 2 jogos. O Brasil competiu muito contra a Inglaterra, o Brasil foi extremamente intenso contra a Inglaterra, e o Brasil ontem não conseguiu competir no mesmo nível, acho que muito pela qualidade do adversário, mas o Brasil mostrou capacidade de reação, o Brasil mostrou resiliência, o Brasil foi buscar o empate 2 vezes no jogo, o Brasil superou uma arbitragem ruim, uma arbitragem que
interferiu sim, diretamente no resultado. Claro que nesse momento o resultado é importante, mas o mais importante é você olhar as características do time, né? O DNA que está sendo implantado, o trabalho, as atuações, o desempenho de cada um, o desempenho coletivo, é isso que a gente tem que olhar. Mas o resultado foi manchado por uma arbitragem péssima. E mesmo assim o Brasil saiu com um empate dentro do Bernabéu. Então o saldo da data FIFA do Brasil, para um trabalho novo, depois de um 2023 onde nada aconteceu, o saldo é muito bom, gente. Não é pachequismo, não é exagero, não é achar que tá tudo pronto, não é achar que o Hexa já veio. Pô, galera, mas também não dá para achar que tudo tá errado. O Brasil fez uma boa data FIFA diante das circunstâncias. O cara acabou de chegar. Essa seleção ainda tem a ausência do Neymar, que eu acho que não dá para você abrir mão de um cara dessa qualidade. Vocês acham que quando o Neymar estiver recuperado jogando, ele vai estar fora dessa seleção? Eu duvido muito. Essa seleção tem um garoto de 17 anos que o Dorival vai ter que dar um jeito de colocar no time, que é o Endrick. Esse cara daqui a 6 meses vai ser uma realidade dentro do Real Madrid e nas eliminatórias, quando as eliminatórias chegarem no fim do ano, esse cara já jogando em Madrid, na Espanha, não vai ter como deixar esse cara de fora, provavelmente. Provavelmente. Duvido muito que o Endrick tenha enormes dificuldades de adaptação. Acho que vai acontecer em algum nível, alguma coisa, é normal, né? Uma chegada um pouco mais difícil, mas o talento, a confiança que ele tem, a estrela que ele tem, não sugerem isso. Então, tem coisa acontecendo, sabe? Tem trabalho sendo construído, mas o estágio que a gente está, em comparação à seleção espanhola, ainda é distante. Esses jogos mostram... Por que é importante enfrentar os europeus? Esses jogos mostram o nosso déficit tático. Nós estamos atrás desses caras. A Espanha nos mostrou isso ontem. O Brasil tem qualidade. O Brasil tem qualidade individual. O Brasil tem ótimos volantes de saída de bola, de pegada, de construção. O Brasil tem pontas que jogam em grandes clubes do mundo. O Brasil tem um Endrick chegando que é um assombro. O Brasil tem zagueiros, apesar de uma atuação ontem complicada do Beraldo, por exemplo, mas caramba, Beraldo, Martinelli, que foi um dos poucos que se salvaram em 2023, eu não discuto a qualidade desses zagueiros do Brasil. Precisa ver o Marquinhos, que é experiente, mas que não está vivendo um bom momento na carreira, mas é um momento de passagem de bastão, de transição. Os goleiros da seleção, você tem Ederson, você tem Alisson, você tem a galera que joga aqui. Gente, tem material. Agora, taticamente, a gente precisa se ajustar muito. Taticamente, a gente não está no nível dos caras. Não tem como. Fizemos um bom jogo com a Inglaterra, levando em consideração uma Inglaterra desfalcada, um Southgate que poderia tirar mais dessa seleção e não tira, e esse é um pouco do sentimento que se tem lá na Inglaterra. E nós pegamos uma Espanha muito mais bem resolvida taticamente, coletivamente. E olha que os caras estão sem o Pedro e o Gavi, que são pilares dessa seleção, sem dúvida alguma. São jogadores para vestir a camisa da seleção espanhola por muito tempo, por 2, 3 Copas do Mundo, pelo menos. E a gente estava sem esses caras do outro lado ontem. E mesmo assim, a Espanha mostrou um nível de organização, de maturidade da sua proposta de jogo que a gente não tem ainda. Que a gente não tem também pela troca, também, pelo nosso atraso, claro, né? Nós estamos taticamente atrás deles e a gente precisa admitir isso. Esse é um ponto muito sensível, né? Quando a gente fala de treinador brasileiro, treinador estrangeiro, o Dorival sempre foi um cara muito vocal nessa defesa do treinador brasileiro, mas o profissional brasileiro ele precisa admitir que a gente tem passos ainda a dar, no sentido de equiparar. Não é à toa que a gente está sem ganhar a Copa do Mundo desde 2002, galera. Não é à toa que de lá para cá, tirando a Copa do Messi, só deu os caras, só deu europeu. Eles estão à frente em preparação, em trabalho, em organização, em estrutura tática, em trabalho físico. Eles estão à frente, não, sabe? Não tem muito para onde correr, não tem muito como contra-argumentar. Mas o Brasil tem uma tradição no futebol, o Brasil tem talento, o Brasil tem material humano, o Brasil tem uma marca muito forte, o Brasil não pode ser desprezado. Brasil e Argentina, independentemente do momento superior da Europa do futebol, jamais podem ser desprezados. Então o Brasil tem que se pegar nisso, mas trabalhar bastante. E parte desse trabalho é enfrentar os caras, é medir forças com os caras, é entender onde é que está o nosso atraso diante deles, onde eles são superiores a nós hoje. E acho que ontem contra a Espanha a gente teve uma demonstração disso. Achei muito válido. Essa data FIFA foi mais válida do que todas as datas de 2023 e do que grande parte das datas FIFA, tirando competições, da era Tite. Porque foi um momento em que a gente não conseguia jogar contra eles.
E ninguém vai me convencer, ninguém vai me dizer, e eu jamais vou adotar o discurso que enfrentar os caras é garantia que a gente vai ser hexa, mas ninguém vai me convencer que não tem necessidade de enfrentar. Não, não precisa. Não precisa porque o resultado da Copa independe disso. Uma ova, é fundamental se medir e se testar contra eles, porque eles são os principais, elas são as principais forças do mundo, as seleções europeias. O que mais eu ia falar aqui sobre o jogo? Cara, eu queria falar do jogo do Vini. Vinícius Júnior não fez uma boa data FIFA, especialmente o jogo de ontem. Né? No primeiro jogo, o Vinícius até tem algumas oportunidades. O jogo de ontem do Vinícius é discreto, é um jogo que chega, inclusive, a atrapalhar, a comprometer algumas ações ofensivas do Brasil. Teve uma jogada de contra-ataque no segundo tempo que o Vini está arrancando, o Endrick está esperando a bola em profundidade e o Vinícius se atrapalha sozinho e mata a jogada. O Vinícius ainda não consegue ser na seleção o que é no clube. É uma questão urgente para o Dorival, sem dúvida, porque nós estamos falando de um dos titulares da seleção brasileira. O cara é titular e destaque do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e ele performa muito abaixo. Eu não sei o quanto o momento de vida do Vinícius está interferindo nisso tudo. A gente sabe de todos os problemas que o Vini está enfrentando para seguir o seu trabalho, para jogar futebol. Tudo que ele tem passado, tudo que tem ouvido, sentido, vivido. E como os seres humanos não são máquinas, eu sempre digo isso, é uma possibilidade disso estar mexendo com ele de alguma forma. Mas creio que não seja só isso. Acho que a trajetória do Vinícius na seleção brasileira ainda não é de acordo com aquilo que se espera e com o que ele pode dar. Foi um ponto, além da galera que a gente citou, né? João Gomes teve muita dificuldade ontem no primeiro tempo, Wendel e Beraldo sofreram com o Yamal, Rafinha muito apagado, mas me chama a atenção a baixa performance do Vinícius Júnior ontem e na data FIFA como um todo. Nesse momento, no caderninho de prioridades do Dorival de trabalhos, pensando Copa América, pensando eliminatórias, o que vem por aí que é grande, que é importante nesse ano, é observar de perto o Vinícius Júnior e esse encaixe dentro da realidade de seleção brasileira. Realmente o Vini foi bem mal, muito mal. É jogador de clube, é jogador de seleção? Eu não tenho ainda essa capacidade de colocar esse rótulo, porque eu acho que é muito cedo para a gente tirar esse tipo de conclusão. Mas, enfim, a gente sabe que as análises já começam a vir. Eu acho que o Vini tem capacidade suficiente para desequilibrar na seleção, como desequilibra no Real Madrid. Mas até agora, de fato, sendo muito justo, isso não aconteceu. O que você acha da data FIFA? O saldo foi bom? Mais ou menos? Não gostou? Tá preocupado, preocupada? Enfim, deixa nos comentários. Boa quarta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Bom almoço, juízo e tchau.